Fala pessoal, tudo beleza? Espero que sim, sou o Edilson. Esse é mais um vídeo do canal Empreender na Real. Como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou até deixar depois um link aqui para você poder assistir caso você não tenha visto. Eu ia contar nesse vídeo agora um pouco da minha história. Por quê? Para você entender de onde eu vim, o que eu fiz para chegar até onde eu cheguei. Hoje eu sou um microempreendedor individual. Então, para você entender qual foi a minha trajetória. Mas nesse vídeo eu vou focar sobre o trabalho formal, ou seja, aquela pessoa que trabalha com carteira assinada, porque é o que aconteceu com a minha vida desde sempre. Então, vai ser interessante você assistir o vídeo até o final para você ver que eu não vou apenas contar a minha história, olha que história linda, maravilhosa. Não, todos os problemas, todas as dificuldades que passaram, mas que com todas essas dificuldades, a luta, mesmo assim eu consegui superar vários obstáculos e chegar onde eu cheguei. Fica aí até o final que você vai gostar. Eu vou pular a parte onde eu falo onde eu nasci, onde eu cresci. Não, vamos para a parte que realmente importa do vídeo, que é a minha trajetória profissional. Mas para vocês entenderem um pouco o contexto, eu preciso contar pelo menos uma informação básica. Os meus pais, que já faleceram, eles eram lá do Ceará e vieram para São Paulo, então foi onde eu nasci, aqui em São Paulo, junto com os meus irmãos também. Então, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe dona de casa. Ou seja, eles não tinham muito o que oferecer com relação à questão de nada ligado ao empreendedorismo, muitas vezes até com relação ao estudo. Meu pai não incentivava a gente, por exemplo, a fazer uma faculdade, nem nada disso. Então, para entender assim, não nasci num berço de ouro, muito pelo contrário, foi uma infância bem complicada, bem difícil, mas graças a Deus eu tive uma infância tranquila, nada muito luxuoso, mas também nós tínhamos o básico. Então, como filho de pessoas humildes, a gente vai trabalhar com o que simplesmente aparece de oportunidades. Então, em toda a minha trajetória, eu fui vendedor, eu fui atendente de lanchonete, eu trabalhei como auxiliar administrativo, eu fui também operador de telemarketing, ou seja, eu trabalhei em basicamente todas as profissões que não exigem uma experiência preliminar e que acabam abrindo algumas portas para a maioria dos jovens, ainda mais aqui no Brasil. E aqui vai entrar o primeiro ponto fundamental que eu quero falar com relação à questão de quando você trabalha para os outros, trabalha como empregado, isso também é importante na sua vida. Por quê? Independente do que você faz, faça bem feito, trabalhe direito, trabalhe de forma correta, porque você nunca sabe as oportunidades que vão aparecer na sua vida. Nós vemos vários casos de pessoas que não gostam do que fazem ou não gostam da empresa onde trabalham. Então assim, se você é uma dessas pessoas, se você não gosta da empresa onde você trabalha, então peça as contas e vai procurar outro emprego. Ah, mas não tem outro emprego. Tem. Se qualifique. Vá atrás. Não seja um mau profissional. Você não sabe quanto custa para uma empresa, quanto é custoso para uma empresa manter um funcionário desmotivado. Então é melhor para a empresa que você vá procurar aquilo que você gosta do que você ficar dando prejuízo para dentro da empresa. Então, em toda empresa, em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre tive aquela coisa. Como estava em mim, sempre foi uma coisa minha, desde pequeno, ter a minha própria empresa. Enquanto as crianças da minha idade, uns falavam que queriam ser bombeiro, outros médicos, piloto de avião, eu queria empreender, eu queria ser o dono da minha empresa. Isso já nasceu comigo, isso é um fato. Felizmente não é possível mais perguntar para os meus pais, mas se fosse eles iam falar que realmente eu sempre tive isso comigo. Como eu não tinha capital, não tinha recurso, não tinha um apoio com relação a isso, então por isso fui trabalhar. E em todo lugar que eu trabalhava, eu sempre tinha aquela coisa chamada a dor de dono. Não importava o local onde eu estava trabalhando. Então, se eu via uma torneira pingando, ia lá e fechava. Uma luz acesa desnecessária, ia lá e desligava. Eu não estava puxando o saco da empresa. Pelo contrário, eu pensava, poxa, se a empresa, se ela deixar de gastar dinheiro com aquilo, ela pode de repente pagar um salário melhor para mim e para os outros funcionários. Isso é dor de dono, é aquela coisa que você sabe que você está beneficiando a empresa para ser beneficiado também. E fora
a questão até ecológica mesmo, água, energia elétrica. E foi justamente numa dessas oportunidades que aconteceram, desses empregos que aconteceram na minha vida, onde houve a diferença, justamente porque eu sempre fiz questão de fazer a diferença onde eu trabalhava, que foi aonde aconteceu a virada realmente assim, na minha vida. Por quê? Eu trabalhava como atendente de uma lanchonete e aí um belo dia, sem mais nem menos, ninguém falou nada, de repente chegaram dois senhores engravatados e aqui já fica outro parênteses. Comigo sempre foi assim, não importa se é a pessoa, o homem, por exemplo, de terno e gravata, ou se é o rapaz de chinelo havaiana. Vou atender da mesma forma, com a mesma qualidade. Não importa, não tem que haver discriminação. São clientes e tem que ser tratados com todo respeito. E é isso que faz a diferença. Então fica a dica para você que trabalha com atendimento ao público. Se você não tem paciência, se você não gosta, então não vá trabalhar nessa área, porque atendimento ao público você tem que ter carisma, atenção e gostar de gente. Se você não tem essas três, não faça isso, não perca tempo com isso. Vá vender banana na Dutra. E aí esses dois homens chegaram nessa lanchonete, tomaram café, eu ofereci o café. E durante esse atendimento, aí um deles conversou comigo e falou: eu estou sem o meu cartão, mas anota o meu telefone e faça assim, assim, assado. Depois eu fui descobrir que esse homem, ele era o diretor regional do Bradesco. E esse diretor regional, ele fez de tudo para que eu pudesse ir trabalhar no banco. Na época eu cheguei a fazer o teste, fiz a prova que precisava para entrar no banco, mas como eu não estava cursando a faculdade, não pude entrar no banco, infelizmente. Então a vida continuou. Eu saí da lanchonete, porque já não estava dando certo lá. Eu fui para a agência de emprego, a agência me encaminhou para uma vaga temporária e nessa vaga temporária acabei arrumando um emprego fixo. Foi um período que eu trabalhei como office boy. E abri um outro parênteses aqui, eu acho que eu era o único office boy de São Paulo que andava de social, camisa, calça social e sapato. O gerente financeiro me viu na entrevista e achou bacana e pediu para que eu continuasse desse jeito. Nessa empresa que eu trabalhei, foi durante praticamente um ano. Para mim, foi um dos melhores empregos que eu tive. Amava trabalhar naquela empresa, era uma empresa muito boa. Os colegas, a empresa em si, mas tinha uma coisa, o salário era muito baixo, até pelo cargo realmente. E eles não tinham como me promover para um outro cargo, até porque a empresa, por ser pequena, era uma fábrica, eles não tinham muito para onde crescer. Eu só podia assumir um cargo caso alguém saísse daquele cargo. Então ficava um pouco limitado. Aí chegou uma hora que eu tive que escolher ou continuar naquela fábrica ganhando a mesma coisa ou tomar uma atitude realmente radical e falar: vamos mudar, eu vou mudar a realidade da minha vida. Eu tinha o contato ainda desse diretor regional, falei com ele e falei: se você entrar na faculdade, a gente já dá um jeito. Aí eu, com muito custo, fui lá. Não tinha dinheiro nem para a matrícula da faculdade. Fui no banco, peguei um empréstimo no banco, paguei a matrícula e entrei na faculdade. Entrei, falei com ele, fizeram todo possível. Passou um tempo, ainda houve um pouco de demora por conta de... Na época o banco estava adquirindo outros bancos. Eles não estavam contratando funcionários nas agências, até que ele me levou depois para um outro setor do banco. Depois de 3 meses eu consegui, finalmente tinha entrado no banco. E nesse banco é um período que eu falo assim, que realmente houve uma diferença muito grande na minha vida. Por quê? Tinha feito uma faculdade e que estava trabalhando com um emprego melhor, onde tinham ótimos benefícios. Pouco tempo depois que eu entrei no banco, eu conheci minha esposa, nós casamos e assim, graças a Deus, eu pude proporcionar à minha família bons benefícios realmente. E isso eu agradeço muito a Deus, essa oportunidade que aconteceu, porque dali eu consegui fazer várias coisas boas realmente para minha família. Nós pudemos viajar, temos a nossa casa. Então é um período em que eu não posso reclamar. Passou quase mais de 7 anos, acabei saindo desse banco, trabalhei em algumas outras empresas também logo depois disso. Aí fui entrar num outro banco. Nesse banco eu passei mais 5 anos, só que aí já a gestão era diferente, o clima era mais pesado, as cobranças... E isso foi desgastando a um ponto que já estava ficando insustentável a situação. Aí foi que entrou novamente um ponto primordial na minha vida, que hoje é a minha esposa. Eu sempre reclamava do trabalho, mas não estava fazendo nada para mudar essa situação.
Então um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: bom, por que você não vai fazer alguma coisa para mudar isso? Um curso, alguma coisa assim. Aí foi a hora que eu pensei, falei, poxa, realmente, por que não me atualizar em alguma coisa? E na época eu juntou 2 pontos importantes. Eu já queria sair do banco porque não estava dando certo e eu sempre quis empreender. Então falei, vamos tentar juntar o útil ao agradável. E na época em que eu pensei isso, eu estava em alta o marido de aluguel, não esse marido de aluguel. E é um tipo de atividade que não requer um investimento muito alto, você só precisa saber fazer as coisas para poder trabalhar com isso. E eu já tinha um recurso, então eu consegui comprar um carro, mas o que eu tive que fazer? Para poder atuar como marido de aluguel, eu precisava me especializar. Eu já sabia fazer algumas coisas dentro de casa, um pouco de hidráulica, montar algumas coisas dentro de casa, mas eu não sabia elétrica, não sabia nada de elétrica, sabia o básico do básico do básico. Foi aí que eu procurei falei, eu preciso fazer um curso nessa área para poder atuar de forma legal mesmo. Acabei encontrando o Senai, que tinha o curso, e como eu trabalhava de segunda a sexta muito longe de casa, não tinha como fazer na semana, então fazia aos sábados. Só que durante 6 meses foram todos os sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde, estudando. Então vai aqui uma outra dica para você que está aí reclamando do seu trabalho, reclamando da situação. Se você quer mudança, você tem que fazer algo diferente. Em casa foi realmente assim, foi um sacrifício da minha parte. Minha família também se sacrificou por isso, porque enquanto eu fiz o curso de eletricista, na sequência eu já fiz um outro curso, ou seja, durante 1 ano praticamente, eu estudava todos os sábados. Então a gente não saía para canto nenhum, não viajamos, não fizemos nada, o passeio então era quase impossível, porque eu estava focado em terminar esses cursos. Terminei o curso, esses 2 cursos, o curso de eletricista e o curso de segurança eletrônica e automação residencial. Então no dia 23 de agosto de 2015 eu abri a Energy Soluções Profissionais. Eu ainda estava trabalhando no banco e o tempo foi passando, eu comecei a fazer alguns serviços, até que chegou uma hora que o banco realmente, o pessoal lá acabou me mandando embora, e aí eu peguei o dinheiro da rescisão, quitei todas as minhas dívidas, casa, carro, falei, agora vamos empreender. E realmente foi um período, tem sido um período, já são 6 anos que eu estou trabalhando com isso, tem sido um período assim, de altos e baixos, que eu vou contar melhor no outro vídeo. A gente vai falar sobre a questão de empresas, realmente, o próximo vídeo, na verdade. Você precisa assistir o próximo vídeo, já. Então, se você que está assistindo não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like e principalmente ativa o sininho da notificação para você não perder o próximo vídeo. Porque nesse próximo vídeo eu vou falar aquilo que eles não te contaram sobre o empreendedorismo. Então você precisa assistir esse vídeo para você entender as principais dificuldades com relação ao empreendedorismo. Mas continuando, então durante esses 6 anos nós passamos várias crises no país, a instabilidade do governo, as crises econômicas, tudo isso vem fazendo aquelas dificuldades, enfim, não tem sido fácil, mas assim, depois de um bom tempo para cá, foi aonde teve realmente assim, a mudança da minha empresa. Eu, durante um tempo, eu trabalhei, cheguei até a montar um escritório, depois acabou não dando certo por causa da crise, a gente não tinha serviço, fechei o escritório, voltei a trabalhar realmente mais na rua, e também teve um período em que eu tive que parar porque não tinha serviço nenhum, fui obrigado a trabalhar de novo com carteira assinada. Agradeço a Deus por essa oportunidade também, foi quase 1 ano que eu tive que fazer isso. E aonde eu trabalhei também foi uma escola, onde eu aprendi muito realmente, aprendi muito. Trabalhei quase 1 ano no McDonald's como gerente de plantão. E lá eu aprendi muito, mas aprendi muito mesmo. Principalmente aprendi a dizer não. E foi uma escola, realmente para isso foi fundamental. Foi uma escola, para mim foi importantíssimo. Saindo do McDonald's, voltamos a trabalhar com a prestação de serviço
e graças a Deus a coisa foi melhorando. Mas aqui agora vai um outro ponto importantíssimo, agora para quem já está na questão do empreendedorismo. Eu tinha um defeito gravíssimo com relação a isso, porque eu tinha começado a minha empresa como MEI, só que eu pensava muito, eu estava muito focado em crescer, em abrir filial, em abrir outras empresas, só que eu não cuidava, não estava focado aqui no chão de fábrica, como eu falei no vídeo anterior, sabe, no dia a dia. Eu não estava nem com uma empresa consolidada para poder pensar em filial e estava pensando nisso. Fui aí, mais uma vez, minha esposa me ajudando, mas principalmente pedi a orientação de Deus. Deus confortou meu coração e falou, olha, foca no que é importante, no que é hoje, consolidar a sua empresa, o seu nome, para depois você pensar em crescer. Meu amigo, depois que eu fiz isso, é como se fosse aquele gráfico só subindo. Hoje eu tenho, com o trabalho da minha empresa, eu pago as contas de casa, eu pago quem trabalha comigo, mantenho o meu carro, mantenho a empresa, tudo funcionando graças a Deus e graças ao meu trabalho. Tem muita coisa para crescer ainda, tem. Graças a Deus, aqui na região onde eu atuo já tem bastante gente que me conhece. A mesma coisa como quando eu trabalhava como empregado. Quando faz um serviço, fazer bem feito, fazer sempre o melhor. Nunca fazer pela metade, nunca fazer com má vontade, muito pelo contrário. Então é sempre fazer com excelência. Quem me conhece, quem já conhece o meu trabalho, sabe a dedicação, e isso tem feito a diferença enorme na minha empresa. Então, para você que ficou até aqui ao final do vídeo, entenda e tenha isso em mente. Quer você tenha seu próprio negócio ou você trabalha como empregado, faça bem feito, faça a diferença na sua empresa. Não é puxando o saco do dono da empresa, não, pelo contrário, faça o seu trabalho, faça sempre além do que é solicitado. Você não precisa se matar, isso não vai levar a nada realmente, mas faça a diferença, faça com que as pessoas notem, olha, fulano, a gente pode contar com ele porque ele está sempre aqui, ele sempre solícito e ele faz aquilo que a gente pede. Faça a diferença aonde você trabalha. Quem sabe uma porta pode se abrir como se abriu para mim. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima. Lembre-se, o próximo vídeo eu conto com você para nós fazermos a diferença no mundo do empreendedorismo.